Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem aqui na sua TV. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Fica na Moca, Rua Camé 377. Vou pedir para colocarem o nosso site www.pazian.com.br e patrocinado pelo Instituto Vera Lúcia Cardoso. O objetivo do nosso programa: trazer mensagens, trazer pessoas que nos ensinem a viver um pouco melhor, que nos deem dicas de uma vida mais em harmonia, vamos dizer assim. Hoje, trago aqui um amigo, aliás, pediatra, meu filho, né? Super de confiança, muito conhecido aqui na Moca e regiões, que vai trazer dicas para a gente muito legais. Dr. Edson Alves Jimenez. Olá, bem-vindo. Como vai? Viu? Obrigado, é um prazer. Doutor Edson, eu até comentei com o senhor agora há pouco, eu tenho uma diferença grande da minha primeira filha com meu filho agora, né? Certo. Então eu já tinha esquecido quase tudo. Então quando eu cheguei no seu consultório, o senhor pode não ter dado assim muito valor, mas as coisinhas que o senhor me disse, as dicas foram super importantes, porque eu já não lembrava de nenhuma, né? E eu acredito que uma grande parte da população tem essas mesmas dúvidas. Nós nos esquecemos como cuidar, ou não sabemos como cuidar das crianças. E o senhor fez um comentário muito interessante, que o senhor realiza também trabalhos filantrópicos, dando palestras, falando para jovens, adolescentes. E eu achei a ideia interessante, a gente começar do bebê e ir evoluindo. Chegar até o adolescente. Temos umas 5 horas de programa aqui, dá para falar bastante coisa. Dá para falar bastante. Quando o bebê nasce, daí uns dias a gente tem que fazer a primeira consulta. Isso, o ideal é que seja entre 7 até 10 dias de vida, né? Então a mamãe chega com o bebê cheia de dúvida e eu até gosto que chegue com uma lista, né? Porque às vezes você fala muita coisa na consulta, mas não vem de encontro ao que ela precisa, né? Então cuidados com o coto umbilical, sempre muito importante. Água e sabão, secar delicadamente, sempre deixar ele bem sequinho, colocar álcool 70. Não usar mais as faixinhas que as vovós usavam, isso já está em desuso. E eu acho muito importante o incentivo ao aleitamento materno. Isso você comentou. Seio materno, de preferência exclusivo até o 6º mês. O aleitamento materno, ele, além de trazer todos os nutrientes necessários para a criança, ele tem toda a oferta hídrica e calórica, né? Então, além do que, tem os anticorpos que são transmitidos da mamãe para o nenê, que é uma proteção muito importante, né? E esse contato de amor de mãe e filho que não tem preço. Uma coisa que é muito comum, a mãe, muitas vezes primeiro filho, então vem um monte de pessoas de boa vontade e cada um fala uma coisa. É verdade. Como é que faz esse aspecto? Olha, a mamãe, ela tem que pensar o seguinte: se ela concebeu a graça de ser mãe, é porque ela está apta a cuidar do seu filho. Claro que muita gente quer ajudar, quer dar um bom palpite, mas ela deve estar bem centrada. E sempre pôr a culpa no pediatra. O pediatra é o melhor álibi que ela tem, né? Então, liga para o pediatra, fala com o pediatra. Vamos procurar não ouvir tanto esses palpites de fora, né? Lembrar sempre que as visitas deverão sempre lavar muito as mãos antes de mexer no nenê a ser visitado. Às vezes a gente perde um pouquinho essa noção e traz para dentro da casa do nenê visitado alguns germes. Então é muito importante essas visitas também estarem centradas em lavar bem as mãos se vão pegar o bebê. Ou seja, não precisa ter vergonha, é uma atitude de educada, elegante, e deve ser preconizado pelos pais mesmo. Deve colocar que é importante lavar as mãos antes de pegar o bebê. Porque de fato transmite-se. Nossa, você vem da rua, ônibus, automóvel, dinheiro, tem que lavar as mãos antes de pegar o bebê. Bom, aí vem uma fase que todo papai e mamãe fica preocupado, que são as vacinas. As vacinas. Hoje cada vez mais você tem um maior número de vacinas com maior cobertura para as doenças, né? Hoje você tem vacinas que cobrem 6 doenças diferentes,
Você tem vacinas, por exemplo, contra a pneumonia, que você tem 13 sorotipos diferentes de pneumococos. Numa vacina. Numa vacina só. Então, assim, cada vez mais o número de vacinas com maior número de doenças e de sorotipos é maior. E tem que dar as vacinas mesmo. O senhor sente nesse tempo todo de profissão, o cuidado tem aumentado dos pais com as vacinas? Pela obrigatoriedade? De uma maneira geral, sim. Sim, é gratificante até. Mas, de vez em quando, você pega algumas mamães que, por algum motivo de força maior, estão com o calendário atrasado. Devem fazer o máximo possível para deixar esse calendário em dia. Seja na clínica privada ou seja na rede pública. O maior número de vacinas possível. O senhor tem percebido, se de fato é verdade, as crianças, elas estão assim, as crianças ultimamente, né? Elas estão mais atentas. O senhor percebe alguma coisa diferente nessa nova geração? Você tem maior número de estímulos, né? Então você tem a televisão, você tem a ida precoce a escolas, né? Então tudo isso de uma certa maneira estimula muito a criança a estar desenvolvendo mais rápido. Mas elas continuam com a mesma intelectualidade de sempre. Mesma né? coisa. Isso, não, a mesma coisa, né? Agora, sem dúvida nenhuma, você tem um número de estímulos maior. Bom, até os 6 meses é isso. Vacina, levar... Isso. Depois dos 6 meses aí começa a alimentação além do aleitamento materno, né? Tem uma pergunta muito comum que as mamães nos fazem, que elas gostam de colocar o neném no andador. Então, muito cuidado com o andador. O andador é um item dos acidentes da infância, por causa dos degraus, quinas de paredes, quinas de mesa. Então, muito cuidado com o andador, né? Com relação a forçar a coluna, não. Seria tudo isso um hábito errado de andar, né? Então, você no andador, você não tem um hábito correto de andar, né? Entendi. Então, a criança primeiro vai segurar o pescoço, ela vai sentar, depois ela vai ficar de pé, depois ela vai dar os primeiros passos. E aqueles ainda que vão engatinhar, né, antes de andar, né? Então, toda essa sequência fisiológica deve acontecer sem a intervenção do andador. É muito melhor, então, colocar aquele dedrão no chão, poder ficar à vontade. Cercar, ficar à vontade, eu acho muito melhor. Dessa naturalidade, uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar, em relação à chupeta. Chupeta. Então, olha, a chupeta, ela deve ser um acessório a favor dos pais. Então, a criança na fase oral, ela vai curtir a chupeta. Só que vai chegar um momento que você tem o compromisso de tirar a chupeta. E é aí que eu acho que os pais pecam. Vão adiando a retirada da chupeta. Então, assim, acho que o papai e a mamãe devem usar a chupeta a seu favor. E a partir do momento que isso põe em risco a dentição, os maus hábitos da criança, deve tirar, simplesmente não dá mais. Um chorinho de 2, 3 dias, depois esquece. Claro que deve variar de criança para criança, mas mais ou menos... Mais ou menos até 2 anos. Até 2 anos, chupar uma chupeta, você tolera, né? Depois disso, tá na hora de tirar, né? Aí leva no médico, no pediatra, fala para ela. Assim, né? Doutor, fala para ela que ela não pode usar mais chupeta. A papinha, ou os alimentos depois de 6 meses, né? Certo. Hoje em dia existe alimentos já... Hoje em dia, já faz tempo, sim, né? Industrializados, né? Você recomenda? Olha, no dia a dia deve fazer toda a comida fresca, tá certo? Mas é claro que aquela mamãe que está viajando, aquela mamãe que está numa festa, está numa visita, enfim, ela está em trânsito, vamos dizer assim, ela pode usar pontualmente esse tipo de alimento, né? Mas no dia a dia, fazer a comida fresca, né? Bons vegetais, bons grãos, etc. Sempre amassado no garfo, evitar peneira e liquidificador, deixar a papa mais grossa. E aí, a partir que os dentinhos vão nascendo, já pode colocar outras coisas também mais... Sim, há aqueles, inclusive, que conseguem essa papa independente de ter dentes. Comem prazerosamente. Agora vamos falar de uma outra coisa.
outra coisa não, da parte emocional da criança, né? Fala-se que a criança absorve tudo o que acontece ao seu redor. Ela está quietinha, ela não sabe falar, mas ela sente. E depois, quando ela cresce, isso é um estudo da psicologia, ela coloca, ela externa essas coisas ruins, muitas vezes, que aconteceram e tudo mais. Clinicamente, isso é... Olha, a criança ela é um radar biológico. Ela capta as coisas boas e ruins. Às vezes você fala, as mães dizem assim, ele é muito agitado. Poxa, eu estou vendo quem que é agitado no consultório, não é a criança, né? Então, você tem frequentemente a criança ela é reflexo dos pais. A criança centrada, a criança bem comportada, a criança educada, ela tem esse reflexo dos pais, né? E do contrário também é igual. Ou seja, muita atenção com como se vive, né? Exatamente. E o importante, às vezes, as mães precisam ir trabalhar, deixar os seus filhos, às vezes, em creche ou escola, e elas ficam muito preocupadas com esse tempo, né? Então, assim, o mais importante é ter a qualidade do convívio e não a quantidade. Tá certo? Então, às vezes, mães vão ficar muito tempo com seus filhos, mas elas têm uma qualidade de convivência muito ruim. De sorte que há outras que o pequeno tempo que tem é um fruto muito grande desse relacionamento. Então, eu acho que não é quantidade, é qualidade. Interessante o senhor colocar isso, que eu já ouvi muitas mães colocarem isso, que elas se sentem culpadas por ter pouco tempo de ficar com seus filhos. Exatamente. Veja, está saindo para o trabalho também para trazer um conforto maior para a família, né? Em consequência disso, acabam deixando os seus filhos com terceiros, tá certo? Mas quando estão juntos, devem estar preocupados na qualidade desse convívio. E qualidade não é permitir que a criança faça tudo. Está justamente empenhado em estar corrigindo, em colocar os limites para a criança, tá certo? A criança precisa dos limites, ela precisa saber se ela pode mexer, se ela não pode mexer, se ela pode subir, se não pode subir, enfim, ela quer essa resposta e o pai e a mãe devem dar. Com carinho, dizer não com carinho. Tudo bem. Pedir um minutinho, nós vamos para um rápido comercial, um intervalo de 1 minuto e já voltamos com o Para Viver Bem. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coaching pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para Viver Bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com o nosso Para Viver Bem e hoje estamos aqui com o Dr. Edson, pediatra, mas que estamos navegando aqui por outras áreas também, área emocional, vamos falar dos adolescentes. Mas a gente conversava sobre as creches e outro dia o senhor estava falando dos problemas que acontecem com as crianças, né, na creche. Se eu pudesse repetir para mim. Eu fico preocupado que as mamães, por necessidade maior, acabam colocando os seus filhos em creche ou em escolas privadas. E tão logo inicia esse convívio com outras crianças, você vai notar um número maior de infecções de vias aéreas superiores, como resfriados, corizas, tosses. Então, assim, isso é importante ela ficar sabendo que ao entrar nesse tipo de grupo,
a criança tem uma grande facilidade de estar pegando essas infecções, tá? Alguns conseguem dominar isso melhor, outros padecem bastante. Então precisa depois avaliar o quanto isso está sendo bom para a criança. Entendi, é um alerta que precisa dar. Um alerta, né? Bom, nesse caminhar, a criança está na creche, aí vai para... Está crescendo. Está crescendo, saudável ou não, muito saudável, mas está crescendo. Está crescendo. Aí vai para a escola, convívio com outras crianças. Exatamente. Então a criança, ela frequentemente poderá estar sendo alfabetizada até aos 6 anos. Mas você vai ver que algumas crianças precisam de um tempinho maior para serem alfabetizadas. Eu me preocupo um pouco isso no consultório, porque algumas crianças acabam sofrendo, e os pais mais ainda, porque estão perto dos 7 ou com 7 anos e ainda não conseguiram ser alfabetizados. Espera só um pouquinho. Isso é normal. Isso é normal. Tem criança que precisa de um tempo um pouquinho maior. Então até 7 anos, 7 anos e meio, dá uma colher de chá, ele vai ficar alfabetizado. Tá certo? Eu também sinto esse tipo de preocupação. Claro que com 6 há condições intelectuais, mas dá uma colher de chá para a criança. Se for feita uma pressão em cima da criança por causa disso, e às vezes sim, não causa também um problema futuro? A criança, ela não pode perder o desinteresse no estudo. Uhum. Então, às vezes, essas pressões, essas notas baixas, ou essa dificuldade em ler ou ser alfabetizado, isso às vezes desmotiva a criança. Então, muita criança também não vai bem à escola porque está desmotivada. Agora, voltando um pouquinho, a idade para a criança andar, porque já vi pais preocupados, meu filho não está andando ainda. Certo. Frequentemente, na fronteira de 1 ano de vida, ela começa a andar ou está prestes a andar. Nós podemos esperar até mais. Até 1 ano e meio, às vezes tem alguns que são preguiçosos. Existem uns preguiçosos. Mas frequentemente, eles estão de 11 meses a 14 meses andando. E falar? Falar também, acompanha junto. Agora, eu falar, eu noto que as meninas falam mais rápido que os meninos, né? Então é científico isso. Talvez, provavelmente, né? Mas elas falam mais rápido, elas saem mais rápido das fraldas, as meninas também, e ficam menos doentes que os meninos, né? Eu acho que é uma proteção da natureza, né? E tudo isso por volta de 1 ano. Agora, o falar vai depender também do estímulo, né? Aquela criança que é estimulada a falar, ela tem uma condição de falar mais rápido. Aquela criança que aponta com o dedinho e ganha tudo o que ela precisa, para que ela vai falar, né? Aponta o dedinho, tem água, tem o biscoito, tem a comida, tem a fruta, ela não vai falar. Bom, a criança no primeiro convívio, o senhor lembrou bem, a alfabetização, né? E ela continua aí no relacionamento com os seus coleguinhas, começa uma vida social, vamos dizer assim, para a criança. Certo. O problema que a gente encontra hoje em dia, a gente percebe que os jovens, adolescentes, jovens, cada vez mais cedo estão tendo contato com drogas, né, com coisas erradas. Certo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a grande vacina para as drogas é uma boa informação e um grande diálogo. Eu acho que os pais devem conversar sobre drogas com seus filhos. Sempre que possível está falando, mostrando, apontando casos próximos, né? E as consequências péssimas para a vida e para a saúde do indivíduo. Tem que ter muita conversa, tem que ter muito diálogo. A partir de que idade? Olha, a partir acho que de uns 10 anos já. Já dá para começar. Porque tem criança com 10, 11 anos que já consegue provar, por exemplo, cigarro de papel, né? E eu acho que tem que estar conversando sempre. E as amizades, né? Os pais têm que saber as amizades dos filhos. Com quem anda, aonde frequenta, o que está lendo, o que está vendo na internet. Eu sei que isso às vezes é difícil. Mas nós pais temos a obrigação de estarmos num corpo a corpo, como amigos, juntos, e sabermos o que fazem, o que leem, com quem andam. Dificilmente, ou
pelo menos será mais difícil o adolescente se envolver em drogas se esses pais estiverem muito próximos. Presentes, né? Presentes. E qualquer alteração do comportamento... Criança, adolescente que se tranca no quarto, que não fala, que fica com um comportamento muito triste, né? Deve chamar a atenção dos pais. Deve chamar a atenção dos pais. Quando a gente fala em drogas, nós pensamos em drogas consideradas pesadas, embora droga leve, né, não existe. Certo. Mas as reportagens trazem muito isso, um número crescente de jovens, cada vez mais jovens, utilizando álcool. Álcool. Né? Mesmo procedimento? O mesmo procedimento, né? Fica difícil, né? O álcool está muito fácil, né? Muito fácil. Eu acho que tem que estar conversando e conscientizando de que o quanto o álcool pode prejudicar, porque o adolescente ainda está numa formação neurológica, sabe? Então, esse álcool, ele é mais fácil agredir esse cérebro. Então, quanto mais jovem a criança se envolve com álcool, mais agredido é o cérebro dele. Você está entendendo? Assim como outras drogas, né? Maconha, heroína, crack, né? Tá certo? Isso vai, assim, fulminando o cérebro da criança. Aquela necessidade de compartilhar com seus amigos, se sentir... Às vezes é uma necessidade dele estar no grupo, né? Uhum. Então, o adolescente tem muito isso, o grupo dele, né? Agora, a gente precisa incentivar o nosso filho para estar num grupo sempre bom, né? Então, por isso que a gente tem que saber as amizades dele, né? Porque se os amigos dele são amigos que querem a faculdade, querem a universidade, querem o trabalho, querem estar no tênis, no futebol, mas de maneira positiva, esse círculo de amizade, esse grupo deve pertencer a eles, né? Do contrário, aquela amizade de que o camarada não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, né? Ocioso. Essa não é... O que amizade é essa? Essa amizade é boa. Ou seja, interação é super importante, né? Sim, tem que fazer um corpo a corpo com o seu filho. Um outro tema... E não é fácil. Um outro tema que eu acho que vai interessar muito, sexo. Então, a gente vê que a televisão, de um modo geral, assim como algumas revistas, né, elas acabam trazendo uma informação muito precoce para a sexualidade das crianças. Então, assim, eu acho que nós temos que estarmos monitorizando o que os nossos filhos estão vendo na televisão. Porque hoje até novelas de horário até menores, né, trazem algumas cenas eróticas, né, insinuantes, né, e tudo isso vai despertando precocemente na criança essa sexualidade que na verdade deveria chegar um pouco mais tarde, né, na época certa. E isso pode trazer assim o início de relações sexuais até mesmo de maneira indesejada, né? Eu recentemente estive num encontro de médicos, houve palestras sobre anticoncepcional, onde foi dito que atualmente as meninas iniciam seu relacionamento sexual por 50% delas até 15 anos. É muito precoce, muito precoce. E isso tem que estar passando para eles as doenças sexualmente transmissíveis, né? Tá certo? O perigo da AIDS, o perigo do papilomavírus, o perigo de uma gonorreia, de uma sífilis, né? E o perigo também de uma gravidez indesejada, tá certo? Então, tanto as meninas como os meninos precisam também dessa informação de maneira adequada para que não aconteça doenças, não aconteçam gravidez na hora errada. Ou seja, mais uma vez a presença dos pais. Dos pais, mais uma vez o diálogo, a informação correta.
O senhor fez um trabalho junto com a sua esposa, que sua esposa também é médica, né? Sim, ela é ginecologista. Muito bem. O senhor fez um trabalho junto com ela, palestras para jovens? Nós fizemos, na verdade, para casais jovens. Casais jovens. Para casais jovens, né? Sobre relacionamento? Sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre métodos anticoncepcionais, né? E até algumas doenças, do primeiro momento dos bebês, né? Porque eram casais que estavam prestes a se casar. Eu vou aproveitar essa ideia e mais para frente convidá-la, se eu permitir. Claro. Quem manda em casa, o senhor ou ela? Olha, ela fala comigo de joelhos, ela pede para mim sair debaixo da cama. Edson, sai debaixo da cama. Vamos pedir para ela falar sobre esse assunto, também acho bastante interessante. Seria um prazer, tenho certeza que ela aceitaria. O senhor atende aqui na Moca? Isso, na rua João Borba, número 131, o telefone 2606-8648. Muito bem. E lá, além do Dr. Edson, a esposa, tem outros especialistas, né? Sim. E não falei que é rápido, nem tempo de a gente conversar direito, nem contei que ele canta num coral, mas eu ainda vou fazer como fundo musical qualquer programa aqui. Dr. Edson, muito obrigado, foi bastante esclarecedora a sua presença aqui, viu? Eu fico honrado com o convite e se precisar estaremos de volta. Muito obrigado. Você que nos assiste, se quiser depois reunir a família para assistir o programa, ele fica gravado no nosso site www.pazian.com.br. Qualquer coisa no site, mande o seu recado, faça o seu comentário, estaremos sempre ouvindo e respondendo a vocês. Muito obrigado, paz e até o próximo programa.